Olá, sou o Tomás Vilela do 9B e hoje venho-vos aqui ler um excerto da Ilha Desconhecida de José Saramago. O assombro deixou o rei a tal ponto desconcentrado que a mulher da limpeza se apressou a chegar-lhe uma cadeira de palhinha. É mesma a que ela própria se sentava quando precisava de trabalhar de linha e agulha, pois, além da limpeza, tinha também à sua responsabilidade alguns trabalhos menores de costura no palácio, como passajar as piugas dos pajens. Mal sentado, porque a cadeira de palhinha era muito mais baixa que o trono, o rei estava a procurar a melhor maneira de acomodar as pernas, ora encolhendo-as, ora estendendo-as para os lados, enquanto o homem que queria um barco esperava com paciência a pergunta que se seguiria. E tu, para que queres um barco? Pode-se saber? Foi o que o rei de facto perguntou quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comunidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada. A ilha desconhecida, repetiu o homem. Disparate, já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que disse, rei? Já não há ilhas desconhecidas. Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouviste tu falar dela? Perguntou o rei agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, porque teimas em dizer que ela existe. Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedires um barco? Sim, vim aqui para te pedir um barco. E tu quem és para que eu te dê? E tu quem és para que não me o dês? Sou o rei deste reino, e os barcos do reino pertencem-me todos. Mais lhes pertencerás tu a ele do que eles a ti. Que queres dizer? Perguntou o rei inquieto. Que tu sem eles és nada, e que eles sem ti poderão sempre navegar. Às minhas ordens, com os meus pilotos e os meus marinheiros. Não te peço marinheiros nem pilotos, só te peço um barco. E essa ilha desconhecida? Se encontrares, será para mim? Só te interessam as ilhas conhecidas. Também me interessam as ilhas desconhecidas quando deixam de o ser. Talvez esta não se deixe conhecer. Então não te dou o barco. Darás. Ao ouvirem esta palavra, pronunciada com tranquila firmeza, os aspirantes à porta das petições, em quem, minuto após minuto, desde o princípio da conversa, a impaciência vinha crescendo e mais para se verem livres dele do que por simpatia solidária, resolveram intervir a favor do homem que queria o barco, começando a gritar: "Dá-lhe o barco, dá-lhe o barco!" O rei abriu a boca para dizer à mulher da limpeza que chamasse a guarda do palácio a vir restabelecer imediatamente a ordem pública e impor a disciplina. Mas, nesse momento, as vizinhas que assistiam das janelas juntaram-se ao coro com entusiasmo, gritando como os outros: "Dá-lhe o barco, dá-lhe o barco!" Perante uma tão ineludível manifestação da vontade popular, e preocupado com o que neste meio tempo já haveria perdido na porta dos obséquios, o rei levantou a mão direita a impor silêncio e disse: "Vou dar-te um barco, mas a tripulação terás de arranjá-la tu. Os meus marinheiros são precisos para as ilhas conhecidas." Os gritos de aplauso do público não deixaram que se percebesse o agradecimento do homem que viera pedir um barco. Aliás, o movimento dos lábios tanto poderia ser "Obrigado, meu senhor", como "Eu cá me arranjarei". Mas o que distantemente se ouviu foi o dito seguinte do rei: "Vais à doca? Perguntas lá pelo capitão do porto. Diz-lhe que eu te mandei, e ele que te deu um barco. Levas o meu cartão." O homem que ia receber um barco leu o cartão de visita, onde dizia rei por baixo do nome do rei. E eram estas as palavras que ele havia escrito sobre o ombro da mulher da limpeza: "Entrega ao portador um barco. Não precisa de ser grande, mas que navegue bem e seja seguro. Não quer ter remorsos na consciência se as coisas lhe correrem mal. Rei."